Estamos novamente para mais um treinamento do discipulado. Nós chamamos de TDA, Treinamento do Discípulo Avivalista. Nós estamos trabalhando nas últimas edições sobre as marcas de qualidade das igrejas que crescem. A proposta é tratar das 8 marcas de qualidade do desenvolvimento natural da igreja de Christian Schwartz. Então nós estamos trabalhando já há algumas semanas esse tema, né? Espiritualidade contagiante vai ser o tema de hoje. A proposta é espiritualidade contagiante como uma marca da igreja ou das igrejas que crescem, das igrejas que se desenvolvem na visão, né? Ou não é na visão, na interpretação, na análise dos dados da pesquisa feita pelo Christian Schwartz sobre o tema. Eu vou fazer em 2 ou 3 etapas dessa ministração. Hoje eu faço a introdução e depois nós vamos desdobrar nos próximos encontros. Então, essa semana que passou, nós tratamos sobre isso. E eu falo assim, que a espiritualidade contagiante é descrita como uma vivência autêntica, fruto de um relacionamento pessoal com Deus, que transborda em atitudes e testemunhos. Isso pela capacidade de transbordar de amor, a capacidade de acolher e a experiência da fé e essas vertentes, né, a capacidade de amar, a capacidade de acolher, a capacidade de exercer a fé, muitas vezes elas são bloqueadas ou estão bloqueadas. Isso por conta de experiências ruins, experiências que fecharam, que marcaram, que feriram, experiências emocionais dolorosas ainda, traumas relacionadas à espiritualidade, experiências que trouxeram dores. Então, dessa forma, com esse sentimento e essas emoções, nesse sentido, nessa situação, não conseguimos ser pleno. E ao não ser pleno, essa espiritualidade em nós, ela acaba sendo apagada, ela sendo limitada no seu alcance. Uma espiritualidade verdadeiramente contagiante pressupõe que haja também uma alma restaurada, uma alma curada. E esse processo de cura é indispensável para que nós possamos exercer de forma plena e assim florescer e assim ser bênção plena na vida das pessoas. A Bíblia, ela apresenta Deus como aquele que nos salva e aquele que nos cura. Olha o que diz Salmo 147, versículo 3. Ele sara os quebrantados de coração e lhes passa um remédio nas feridas. E Lucas 4,18 disse que o Espírito do Senhor estava sobre Jesus e ele tinha o poder de curar os quebrantados de coração. A cura interior, portanto, não é um modismo terapêutico. A cura interior não é uma nova doutrina, não é uma nova proposta. Ela faz parte da dimensão restauradora, essencial da obra de Cristo, a obra redentora de Cristo, que liberta, restaura e capacita-nos para uma vida transbordante. A teologia, que é o estudo sobre Deus e sobre as coisas relacionadas à divindade,
nos apresenta isso de forma muito, muito especial. Como que eu digo isso? Como que eu atesto isso? Porque quando você lê a Bíblia e a leitura que você faz é uma leitura humana ligada à divindade, você percebe que há um cuidado de Deus. Nós, quando recebemos o Espírito Santo, nós recebemos o Espírito Santo, como disse Paulo, algo precioso em vaso de barro. Nós continuamos sendo vasos de barro, nós continuamos sendo seres humanos. O Cristo em nós, a esperança da glória, não transforma o homem e a mulher de Deus em super-heróis. Nós continuamos com fragilidade, nós continuamos com emoções, nós continuamos com sentimentos, nós continuamos passíveis às dores, aos traumas. O que é tratado de forma plena e de forma permanente é a questão do pecado, né? O pecado, o escrito de dívida relacionado ao pecado que estava contra nós, essa Cristo rasgou de uma vez por todas na cruz do Calvário. Mas as demais vivências humanas, elas continuam. Nós somos humanos. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus se tornou homem ao habitar entre nós. E a teologia nos ensina, né, os concílios, os tratados teológicos, aferem Jesus, apresentam Jesus plenamente humano. Plenamente humano. É um pouco difícil você que tem Jesus como Deus, nós que temos Jesus como Deus, é difícil você dissociar o Cristo divino do Cristo humano. Mas a teologia disse que ele era 100% homem aqui na Terra. E tudo que ele fez, todos os milagres que ele fez por conta da influência direta do Espírito Santo. Ele não tinha o poder como humano de fazer nenhum milagre. Tudo que ele fez era em função do Espírito Santo, inclusive a ressurreição, que o Espírito do Senhor trouxe a ressurreição. Então a proposta desse estudo, do nosso treinamento aqui sobre a espiritualidade contagiante, parte da seguinte ideia: não há espiritualidade contagiante sem espiritualidade curada. E para isso, eu preciso romper com os padrões destrutivos, que muitas vezes é a própria forma religiosa que nós temos, que nós apresentamos, que nos é apresentada. Seguir receitas, seguir ritual, sabe? Orar por chave, fazer campanha do salmo, sabe? Aquelas repetições. São repetições religiosas. Há pessoas que fazem campanhas, recebem orações, recebem unções, fazem campanhas e após campanhas e continuam. Porque não está no ritual. O ritual é algo, muitas vezes, religioso. Superar os traumas espirituais que bloqueiam o relacionamento com Deus, com o próximo, isso é preciso. Nós precisamos superar esses traumas e romper esses traumas de que maneira? Oferecendo a possibilidade do Senhor acessar o nosso coração. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ou seja, eu preciso permitir que o Senhor entre na minha vida e faça esse processo. Eu preciso permitir que a graça de Deus restaure a minha identidade e a minha dignidade humana e como de Cristo. Reconhecer a minha identidade em Cristo. Quem eu sou em Cristo? Quem eu sou em Cristo Jesus? No que ele me transformou. Desenvolver uma espiritualidade contagiante significa que eu preciso testemunhar com coerência o meu amor por Deus e pelas pessoas. Não é possível eu ser alguém fervoroso no púlpito, em casa eu ser indiferente com a esposa, com os filhos, com os membros da minha casa, com a esposa, enfim. Não tem como, na igreja, eu chorar, me quebrantar e durante a semana no trabalho eu acabar sendo estúpido, áspero, ser indiferente. Então, desenvolver uma espiritualidade que testemunhe com coerência. Vida espiritual na igreja e relacionamento com as pessoas. Christian Schwartz, então, ele está afirmando que a espiritualidade contagiante
não é imposta, mas naturalmente desperta. E há uma adesão, né, por causa da coerência entre fé, prática e amor. A igreja, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, no capítulo 2, final do capítulo 2, a partir do versículo 42 e 4, a partir do versículo 36, as pessoas ficavam impactadas com a atitude da igreja porque havia coerência no que eles falavam e no que eles praticavam. Então não tinha como eles falar ao contrário. Essa coerência, ela só é possível se houver cura e restauração. Pedro está dando testemunho, falando sobre o porquê o Espírito Santo veio, o porquê aquilo fluiu, e o pessoal ficou impactado e perguntaram: o que faremos, pois? O que nós vamos fazer agora? Pedro disse: arrependei-vos, cada um do seu pecado, e sejam batizados em nome do Senhor Jesus, para que vocês sejam perdoados. E aí a cura e a restauração e o perdão na vida daquelas pessoas. Então eu vou aqui fechando, o vídeo não é muito longo, não pode ser longo, né? Eu vou apresentar aqui alguns caminhos para que essa espiritualidade seja curada e contagiante. Primeiro, eu falo de um ambiente eclesiástico seguro, onde as pessoas possam falar de suas dores, confessar suas feridas e ser aceitas e acolhidas sem julgamento. Meu Deus! Criar um ambiente eclesiástico, criar um ambiente de comunidade de igreja, onde as pessoas possam sentir-se à vontade de compartilhar as suas dores, compartilhar os seus sentimentos, compartilhar suas emoções, sem ser julgados, sem ser criticados, sem ser condenados, sem ser jogados fora. É um desafio, mas é interessante. Um exemplo aqui, o AA, né? A AA é a Associação dos Alcoólicos Anônimos, alguma coisa assim. As pessoas, quando estão ali, eles vão e contam as suas dores, e as pessoas que estão em sua volta, eles escutam sem julgamento, sem crítica, e eles fazem assim como forma de se apoiar, de se ajudar, né? A ideia aqui é semelhante, né? Poder falar das suas dores, dos seus traumas, dos seus medos, sem ser julgado, sem ser criticado. E nós podemos fazer isso, nós podemos criar isso. Confessar as culpas uns para os outros e orar uns pelos outros. Às vezes a gente ofende, às vezes a gente fere, às vezes a gente passa do ponto. E por que não reconhecer e se desculpar e pedir perdão? E orar um pelos outros. E perdoar, às vezes, pessoas que nos feriram, estão distantes, e a gente não tem nem como conversar com eles por conta da distância, por conta de uma série de situações, mas é possível liberar. Eu contei, né? Já contei essa experiência, vou contar de novo. Eu tinha 10 anos, mais ou menos 9, 10 anos, e daquelas namorico de criança, né? Namora, gosta, não gosta. A menina disse que não gostava de mim, porque ela não gostava de... Como é que ela ia gostar de um macaco? Por eu ser negro, né? Isso choca, mas ó, eu tô contando aqui não é para chocar. Isso foi tão traumático, de tempo em tempo eu lembro, e lembrava com dor. Isso foi tão real, marcou tanto que eu escrevi meu livro, Discriminados e Excluídos, relacionado à vivência do negro na escola, e lá está esse fato. E há um tempo atrás, aí uns meses, pouco meses, 1 mês, 2 meses atrás, isso ficou na minha cabeça, ficou me incomodando. Eu peguei e fiquei, mas por que está me incomodando? Até compartilhei com algumas pessoas, falei com algumas pessoas, por que está me incomodando isso? E uma daquelas conversas, daquelas falas, eu pensei, pô, mas se eu encontrar ela hoje, e perguntar para ela se ela lembra, ela não lembra. Ela não lembra. Ela era uma criança, estava repetindo, repercutindo uma coisa que talvez ela ouvia em casa. Isso se trata do racismo
estrutural, as pessoas reproduzem aquilo que escutam, não tem como, é alguma coisa estruturada na sociedade. E aí eu resolvi deixar, falei, isso, ela era criança, ela não lembra, ela não, provavelmente se ela escutar eu falar isso hoje, ela vai sofrer, porque não faz parte, provavelmente não faz parte porque hoje ela é casada e casada com um negro, então não tem. Mas então eu resolvi liberar perdão. Eu, hoje com meus 54 anos, liberando perdão para a menina que me falou uma coisa quando eu tinha 9, 10 anos. Isso significa que mais de 40 anos, quase 50 anos carregando isso. De vez em quando, não 50 não, 45 anos carregando isso. Tem lógica. Tem lógica porque é a questão da alma. Liberei perdão. Estou contando aqui para dizer, nós precisamos perdoar, liberar perdão para pessoas que em algum momento da vida nos feriu, nos prejudicou e tal. E o discipulado restaurador. Esse grupo de estudo que nós fazemos, nós chamamos de treinamento de discipulado avivalista, é um grupo que nós nos reunimos uma vez por mês. Mas nós podemos estabelecer grupos de discipulado ou acompanhamento espiritual que combinem ensino bíblico e acolhimento, relacionamento, né? Visando a cura das feridas e o fortalecimento do relacionamento com Deus. Nós podemos também ter as práticas espirituais que são terapêuticas, né? Que é a oração intercessória, que é buscar pela oração, romper cadeias emocionais e espirituais. Meditação bíblica, né? Incentivar práticas que permitam que a palavra de Deus penetre e cure nossas feridas. Como disse, confissão de pecados, né? Aí ter encontros que nós podemos trabalhar essa questão do perdão. Perdoai e sereis perdoados. Lucas 6:3, Lucas 6:7. E por fim, oferecer apoio individual para as pessoas cujas feridas exigem processos mais longos e cuidadosos, né, integrando a perspectiva da teologia e com a psicologia pastoral, né, aquela coisa que abençoa. E aí, os frutos que nós esperamos nessas atitudes é superação de espiritualidade legalista ou traumática, desenvolvimento da fé mais livre, leve e amorosa, fortalecimento de um testemunho pessoal e comunitário, uma igreja mais saudável, relacional, uma igreja missionária, crentes mais felizes, crentes coerentes, né, com o que ele fala. Portanto, então, a espiritualidade contagiante e cura interior caminham juntas. Uma cura que nos liberta para amar, uma espiritualidade curada que nos capacita para testemunhar. Permita ser curado para ser um canal de cura para outros. Viva uma espiritualidade restaurada para que sua vida contagie com amor todas as pessoas em seu redor. Terminando, eu termino com oração, né? Senhor, cura nossas feridas emocionais, nossas feridas espirituais. Liberta-nos de tudo que bloqueia a nossa comunhão contigo e com os irmãos. Que teu Espírito restaure o nosso ser, que possamos viver uma espiritualidade contagiante, coerente e amorosa. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe. Que no próximo encontro nós vamos continuar falando sobre espiritualidade contagiante, com uma outra perspectiva, mas sem cura a gente não vai conseguir exprimir o amor de Deus de forma coerente. Fiquem com Deus. Até o nosso próximo encontro.